Nunca imaginei que minha vida daria uma reviravolta tão radical. Meu nome é Laura e durante 10 anos fui uma esposa dedicada. Meu marido Carlos e eu tínhamos uma vida que muitos considerariam perfeita. Vivíamos em uma casa bonita, tínhamos empregos estáveis e, à primeira vista, um relacionamento sólido. No entanto, a realidade era outra. A rotina e a monotonia começaram a afetar nossa relação. Carlos estava cada vez mais imerso em seu trabalho, deixando pouco tempo para nós. Um dia, na tentativa de encontrar um pouco de paz e sentido na minha vida, decidi frequentar a igreja do bairro. A comunidade era pequena, mas acolhedora, e o pastor Juan era um homem carismático e cheio de energia. Desde o primeiro sermão, senti que suas palavras tocavam algo profundo dentro de mim. Ele falava com uma paixão e clareza que eu não encontrava em ninguém há muito tempo. Carlos raramente ia à igreja, dizia que os domingos eram para descansar e se preparar para a semana de trabalho. Em parte, eu agradecia sua ausência, pois a igreja se tornou meu refúgio pessoal. Lá, eu podia ser eu mesma, longe das expectativas e responsabilidades do lar. Minha relação com Juan começou de maneira inocente. No início, eu simplesmente me aproximava dele após os serviços para comentar o quão inspirador havia sido seu sermão. Aos poucos, nossas conversas se tornaram mais longas e profundas. Ele me falava sobre suas visões para a comunidade, suas lutas pessoais e sua fé inabalável. Eu, por minha vez, compartilhava minhas frustrações e sonhos, coisas que já não podia conversar com Carlos. Lembro-me do dia em que tudo mudou. Havia terminado um serviço particularmente emocionante e Juan me convidou para ficar um pouco mais e ajudar a organizar alguns documentos. Aceitei com prazer. Estávamos sozinhos em seu escritório, rodeados de livros e papéis. A atmosfera era tranquila, quase mágica. Conversamos durante horas, esquecendo completamente a passagem do tempo. Quando nos despedimos, ele pegou minha mão e me olhou nos olhos com uma intensidade que me deixou sem fôlego. A partir daquele momento, algo mudou entre nós. Nossos encontros se tornaram mais frequentes e cada vez mais pessoais. O que começou como uma amizade se transformou em algo mais profundo e proibido. Começamos a nos ver fora da igreja, em cafeterias discretas e parques afastados. Cada encontro era uma mistura de emoção e culpa. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas a sensação de ser desejada e compreendida era viciante demais para resistir. A primeira vez que fiquei sozinha com Juan, fora do ambiente da igreja, foi completamente inesperada. Ele havia terminado um sermão inspirador e, enquanto eu me dirigia à saída, ele se aproximou com um sorriso caloroso. "Gostaria que eu te levasse para casa? Posso te dar uma carona", disse com naturalidade. Meu coração disparou e, embora soubesse que não era certo, aceitei sem hesitar. Durante o trajeto, a conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Falamos sobre a vida, nossos sonhos e frustrações. Juan me contou sobre sua vocação, como havia decidido dedicar sua vida ao serviço dos outros e as dificuldades que enfrentava no caminho. Me senti tocada por sua honestidade e vulnerabilidade. Ele era um homem apaixonado e genuíno, algo que eu havia sentido falta na minha relação com Carlos. Chegamos à minha casa, mas em vez de nos despedirmos imediatamente, ficamos no carro conversando. O tempo voou e quando finalmente percebemos a hora, já era tarde. Nos despedimos com um aperto de mãos que durou um pouco mais do que o normal e uma faísca acendeu em meu coração. Algo em seu olhar me fez sentir desejada e compreendida, uma sensação que eu não experimentava há muito tempo. A partir daquele dia, nossas interações na igreja se tornaram mais frequentes e pessoais. Eu sempre encontrava uma desculpa para me aproximar dele após os serviços, e ele sempre parecia ter tempo para mim. Nos tornamos mais próximos, compartilhando confidências e nos apoiando mutuamente em nossas lutas. Um dia, Juan me convidou para tomar um café após o serviço. "Preciso conversar com você sobre alguns projetos da igreja", disse ele. Aceitei sem pensar duas vezes, embora soubesse que havia algo mais por trás do convite.
Nos encontramos em uma cafeteria pequena e aconchegante, longe dos olhares curiosos da comunidade. A conversa começou com assuntos triviais, mas rapidamente se desviou para questões mais pessoais. Falamos sobre nossas vidas, nossas paixões e medos. Juan me ouvia com uma atenção e empatia que me faziam sentir especial. Cada palavra sua parecia ser direcionada à minha alma, e não pude evitar me sentir atraída por ele. À medida que nossos encontros se tornaram mais frequentes, a tensão entre nós cresceu. Havia uma química inegável, uma atração impossível de ignorar. Comecei a ansiar por esses momentos a sós com ele, a desejar sua presença mais do que deveria. A culpa e a euforia se misturavam em meu coração, criando uma tempestade de emoções que eu não sabia como lidar. A relação com Juan se transformou em algo mais profundo e proibido. Nos víamos às escondidas, sempre temerosos de sermos descobertos. Mas a emoção do clandestino só tornava nossos encontros mais apaixonados. Carlos continuava sem suspeitar de nada, ocupado com seus próprios assuntos. Cada vez que eu estava com Juan, sentia uma mistura de culpa e euforia. Sabia que estava brincando com fogo, mas não conseguia parar. O pastor era tudo o que meu marido havia deixado de ser. Atencioso, carinhoso e, acima de tudo, me fazia sentir viva. Nossa relação se intensificou com cada encontro. A primeira vez que nos beijamos foi em seu escritório, depois de um longo dia de trabalho na igreja. Estávamos revisando alguns documentos quando, de repente, nossos olhares se cruzaram e a tensão se tornou insuportável. Sem dizer uma palavra, me aproximei dele e nossos lábios se encontraram em um beijo cheio de paixão e desejo contido. Foi um momento mágico, mas também aterrador. Eu sabia que o que estávamos fazendo era errado, mas não conseguia me conter. Começamos a buscar mais oportunidades para ficarmos juntos. Juan organizava reuniões da igreja em horários que sabia que seriam convenientes para nós. Encontrávamos desculpas para nos vermos fora da igreja, em lugares discretos onde ninguém nos conhecesse. Cada encontro era um risco, mas também uma explosão de emoções. Eu me sentia viva de uma maneira que não sentia há anos. A situação se complicou quando Juan sugeriu que nos encontrássemos em sua casa. No início, hesitei, sabendo que isso elevava ainda mais o risco de sermos descobertos. Mas a tentação era forte demais. Nos encontramos em sua casa e, pela primeira vez, tivemos a liberdade de ficarmos juntos sem nos preocuparmos em sermos vistos. Foi uma noite de paixão e ternura, e embora soubesse que estava cometendo um erro, não podia evitar me sentir feliz. No entanto, nem tudo era perfeito. A culpa começou a me afetar cada vez mais. Toda vez que estava com Carlos, me sentia uma impostora. Ele continuava sendo o homem com quem eu havia me casado, mas eu já não era a mesma. Meu coração estava dividido entre dois homens e, embora soubesse que devia tomar uma decisão, não estava preparada para enfrentar as consequências. Um dia, Carlos decidiu me acompanhar à igreja sem aviso prévio. Fiquei nervosa, mas tentei agir naturalmente. Juan e eu havíamos sido muito cuidadosos, mas a presença de Carlos mudava tudo. Durante o serviço, senti que os olhos de Juan me procuravam com mais intensidade do que nunca, e eu mal conseguia manter a compostura. Quando o sermão terminou, Carlos ficou conversando com alguns conhecidos enquanto eu me aproximava de Juan para discutir alguns assuntos da igreja. A tensão entre nós era palpável, mas conseguimos manter as aparências, ou pelo menos era o que eu pensava. Após o serviço, Carlos sugeriu que fôssemos almoçar com alguns amigos da igreja. Tentei dissuadi-lo, mas ele insistiu. Durante a refeição, notei que Carlos observava minhas interações com Juan com mais atenção do que o habitual. Senti uma pontada de preocupação, mas tentei agir normalmente. Naquela noite, Carlos me confrontou. "Há algo que eu deva saber?" perguntou, sua voz cheia de suspeita. Meu coração disparou e a culpa me atingiu com força. Neguei com a cabeça, tentando manter a calma, mas sabia que não poderia esconder a verdade por muito mais tempo. A partir daquele dia, Carlos começou a frequentar a igreja com mais regularidade. Eu sentia seu olhar fixo em mim
e em Juan o tempo todo. A tensão entre nós crescia, e nosso relacionamento secreto se tornava cada vez mais difícil de administrar. Uma tarde, após um serviço particularmente tenso, Carlos sugeriu que fizéssemos uma reunião em nossa casa para discutir alguns projetos da igreja. Não pude recusar, embora soubesse que isso só complicaria as coisas. Convidamos vários membros da congregação, incluindo Juan. Já à noite da reunião, me esforcei para agir normalmente. Preparei o jantar e me certifiquei de que tudo estivesse perfeito. No entanto, durante toda a noite, senti o olhar inquisitivo de Carlos sobre mim. Juan também parecia mais reservado do que o habitual, evitando contato visual comigo. Ao final da reunião, Carlos se ofereceu para levar Juan para casa. Fiquei na porta me despedindo dos outros convidados enquanto os via partir. A tensão no ar era palpável, e eu sabia que algo iria mudar. Um domingo de manhã, Carlos decidiu ir à igreja sem me avisar. Chegou cedo, antes mesmo que eu tivesse saído de casa. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado em um dos bancos da frente. Fiquei surpresa ao vê-lo, mas tentei agir naturalmente. Durante o serviço, tive dificuldade em me concentrar. Sentia os olhos de Carlos e Juan sobre mim, e a tensão era quase insuportável. Após o sermão, Carlos ficou conversando com alguns conhecidos, como costumava fazer. Enquanto isso, me aproximei de Juan para discutir alguns assuntos pendentes da igreja. Nos retiramos para um canto mais afastado do salão, onde acreditávamos ter alguma privacidade. Juan pegou minha mão e começamos a conversar e rir, tentando esquecer por um momento a pressão que sentíamos. No entanto, não percebi que Carlos nos observava de longe. De repente, vi Carlos se aproximar. Seus olhos estavam cheios de perguntas e desconfiança. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, sua voz tremendo de raiva contida. Juan tentou acalmar a situação, mas cada palavra sua só piorava as coisas. "Laura, o que é isso?" Carlos insistiu, sua voz agora mais alta. Tentei soltar a mão de Juan, mas era tarde demais. Carlos, ao ver meu silêncio, compreendeu a gravidade da situação. "É isso que você tem feito?" disse, olhando para mim com olhos cheios de dor. Meu silêncio foi a única resposta que ele pôde obter. Carlos não demorou a confrontar Juan diretamente. Seu rosto mostrava uma mistura de incredulidade e fúria. "Como você se atreve a fazer isso na casa de Deus?" gritou, agarrando Juan pela gola da camisa. Os fiéis se apressaram em separá-los, mas o dano já estava feito. A confissão pública de Juan havia exposto nosso relacionamento da maneira mais brutal possível. Tentei intervir, mas minhas palavras se afogaram em meio ao caos. As pessoas nos rodeavam, sussurrando e olhando com olhos cheios de julgamento. Senti como se o chão estivesse desmoronando sob meus pés. Carlos olhou para mim, seu rosto transtornado pela traição. "Não posso acreditar que você fez isso", disse antes de sair da igreja. A cena ficou gravada em minha memória como um tormento constante. A imagem de Carlos cheio de dor e raiva e de Juan derrotado e humilhado era algo que eu nunca poderia esquecer. Sabia que havia destruído tudo o que uma vez fora importante para mim. O pastor, em uma tentativa desesperada de controlar a situação, decidiu falar com a congregação. "Meus queridos irmãos e irmãs, lamento profundamente que tenham presenciado isso. Laura e eu cometemos erros, mas quero que saibam que ela é uma pessoa incrível e que me importo profundamente com ela." As palavras ecoaram no salão da igreja como um eco ensurdecedor. Carlos, enfurecido, avançou em direção a ele. "Isso é um insulto, uma traição da pior espécie", gritou, empurrando Juan para trás. Os fiéis intervieram rapidamente, separando-os antes que a situação se tornasse ainda mais violenta. A confissão pública de Juan havia exposto nosso relacionamento da maneira mais brutal possível. Carlos olhou para mim mais uma vez, seu rosto cheio de incredulidade e dor. "Não posso acreditar que você fez isso", repetiu e saiu, me deixando sozinha no meio do tumulto. A congregação estava em choque. Senti os olhares de todos sobre mim, olhares de julgamento, de compaixão e de desprezo. Sabia que não havia como voltar atrás.
Minha vida, tal como eu a conhecia, havia terminado naquele momento. A viagem de volta para casa foi silenciosa e tensa. Carlos não disse uma única palavra e eu não sabia como quebrar o gelo de sua fúria e dor. Ao chegar, ele foi direto para o quarto e começou a fazer as malas. "Não posso continuar vivendo assim, Laura", disse finalmente. "Eu te amava, confiava em você, mas isso é imperdoável." Tentei explicar, pedir perdão, mas cada palavra parecia vazia e sem sentido. Eu sabia que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. Carlos saiu de casa e, com ele, foi-se uma parte da minha vida que eu nunca poderia recuperar. Naquela noite, fiquei sozinha em nossa casa, rodeada pelas lembranças de nossa vida juntos. Cada canto me lembrava de Carlos, e o peso da minha traição se tornou insuportável. Eu sabia que havia destruído tudo o que tínhamos construído, e a culpa me consumia. O divórcio foi rápido e doloroso. Carlos não queria prolongar o sofrimento, e eu não tinha forças para lutar. A notícia se espalhou rapidamente em nossa comunidade, e eu me tornei o assunto de todos os mexericos. Perdi meu marido, meu lar e o respeito daqueles que uma vez me admiraram. Depois do divórcio, tentei reconstruir minha vida, mas foi difícil. A comunidade me via como uma pária, e os sussurros e olhares de julgamento eram constantes. Juan foi transferido para outra paróquia, e nossas vidas tomaram rumos separados. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebi o quão frágil pode ser a confiança, e quão devastadoras são as consequências de nossas decisões. A solidão se tornou minha companheira constante. Me dediquei a encontrar um novo propósito, buscando me redimir de alguma forma. Comecei a trabalhar como voluntária em um centro de ajuda para mulheres, tentando encontrar algum sentido em meio ao caos da minha vida. Ajudar os outros me dava uma pequena sensação de paz, embora a dor da minha traição nunca desaparecesse completamente. Um dia, enquanto organizava um evento no centro de ajuda, encontrei uma mulher que havia passado por uma situação similar. Suas palavras ressoaram em mim de uma maneira profunda. Às vezes cometemos erros que nos destroem, mas isso não significa que não possamos encontrar uma forma de curar e seguir em frente. Essas palavras me deram uma nova perspectiva. Eu sabia que nunca poderia desfazer o dano que havia causado, mas poderia tentar aprender com meus erros e construir uma vida melhor. Pouco a pouco comecei a me perdoar, entendendo que a redenção não era algo que eu pudesse obter dos outros, mas algo que tinha que encontrar dentro de mim mesma. Agora, enquanto conto minha história, espero que ela sirva de alerta para aqueles que, como eu, brincam com fogo sem considerar o custo de suas ações. A vida é curta demais para ser vivida à sombra da culpa e do arrependimento. Aprendi, embora tarde demais, que a traição, por mais emocionante que possa parecer no momento, só traz destruição e arrependimento. Minha história é um lembrete de que devemos valorizar o que temos e ser conscientes das decisões que tomamos. A confiança é um bem precioso e, uma vez quebrada, é quase impossível de reparar. No meu caso, a lição foi aprendida da maneira mais dolorosa possível, mas espero que outros possam evitar meu destino, aprendendo com meus erros. Hoje, continuo meu trabalho no centro de ajuda, tentando fazer a diferença na vida de outras pessoas. Embora o passado ainda pese sobre mim, encontrei uma forma de seguir em frente. Não busco mais o perdão dos outros, mas aprendi a perdoar a mim mesma. Carlos seguiu com sua vida, e ouvi dizer que se casou novamente. Espero, sinceramente, que ele tenha encontrado a felicidade que merece. Quanto a Juan, nunca mais o vi ou soube dele desde que foi transferido. Às vezes, me pergunto como teria sido nossa vida se tivéssemos feito escolhas diferentes. Mas sei que não adianta viver de "e se". Minha jornada de cura e autodescoberta continua. Cada dia é uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, de fazer escolhas mais sábias e de valorizar as relações que tenho em minha vida. Aprendi que o amor verdadeiro não é sobre paixão cega ou emoções intensas, mas sobre respeito, confiança e compromisso. Para aqueles que possam estar enfrentando tentações semelhantes,
Imploro que pensem 2 vezes. O preço da traição é alto demais, e as feridas que ela causa podem nunca cicatrizar completamente. É melhor enfrentar os problemas em seu relacionamento de frente ou ter a coragem de terminar antes de se envolver com outra pessoa. Minha história pode não ter um final feliz no sentido tradicional, mas encontrei uma forma de paz. Espero que, ao compartilhar minha experiência, possa ajudar outros a evitarem os mesmos erros e a valorizarem o que realmente importa na vida: amor, confiança e integridade.